Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Meus queridos, hoje nós estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus a todos vocês aqui no canal Vida e Paz, tá? Quero pedir a você também que deixe seu like, se inscreva aí no canal do Conjunto Vida e Paz, ok? Quero lhes trazer uma palavra hoje aqui no seguinte sentido: a eficácia da oração. E nós teremos por base aqui o texto de 1 Tessalonicenses no capítulo 5 e versículo de número 17. E aí nós traremos também algumas referências aqui para agregar esse texto aqui à sua vida. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versículo de número 17 vai nos dizer assim: orai sem cessar. E por que nós estamos falando aqui nessa tarde, dando o tema nessa mensagem, a eficácia da oração? Porque nós entendemos que a oração, ela requer de cada ser humano, daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, que tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, que deve se manter em um contato com Deus através da oração, ok? Então, através desse texto que nós ora mencionamos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, que nos informa orar e sem cessar, eu quero lhe trazer uma reflexão em cima desse texto, falando sobre a oração. Por que o escritor a essa carta ele nos transmite essa seguinte conexão de orar sem cessar? Porque ele em si próprio, ele entendeu que havia uma necessidade de oração, de um diálogo com Deus, e ele fez isso e instruiu por meio da carta aos demais irmãos, aos leitores dessa carta, o mesmo sentido de oração, ok? E por que eu falei a eficácia da oração no início? Porque eu quero compartilhar com vocês aqui alguns textos sobre a eficácia da oração. Um desses textos que eu quero compartilhar com vocês está registrado no livro de Isaías, no capítulo de número 38 e o versículo de número 1. Eu vou ler a vocês aqui rapidinho esse texto aqui para nós entendermos a eficácia da oração. Isaías capítulo de número 38, versículo de número 1, diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. A Bíblia diz que era uma enfermidade mortal. Porém, a Bíblia diz que veio a ele quem? A Ezequias, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, quando eu falei sobre a eficácia da oração, eu quero lhe dizer o seguinte: eu trouxe esse texto aqui como referência, porque Ezequias, ele recebe por parte do profeta Isaías, filho de Amós, que ele colocasse a casa dele em ordem, porque ele morreria e não viveria. E onde que entra a eficácia da oração? Entra aqui no seguinte texto. Nesse mesmo texto aqui, nesse mesmo capítulo aqui, nós vamos ver que a Bíblia diz que então Ezequias, ele se vira o rosto para a parede e começa a orar ao Senhor, buscar a face do Senhor através da oração. E quando Ezequias ele se dispõe a orar, quando Ezequias ele se dispõe a se humilhar diante de Deus através da oração, a Bíblia diz então que Deus envia novamente o mesmo profeta Isaías para retornar à casa de Ezequias e dizer a Ezequias que Deus ele tinha ouvido a oração e tinha também visto as lágrimas de Ezequias. Então Ezequias recebe aquela palavra por meio do profeta Isaías, e então Ezequias entende que a oração foi o meio que ele encontrou de um diálogo com Deus, para que Deus intervisse por meio da oração na sua causa. Era uma situação difícil, entenda que a ordem era que ele colocasse a casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. O que eu entendo aqui é que quando nós colocamos a nossa vida no altar,
Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Deus muda a situação. Quem sabe hoje você está passando por um problema difícil que talvez você não sabe como resolver, mas eu quero te instruir através dessa palavra que o caminho é o caminho da oração, é o caminho do diálogo com Deus, é o caminho onde você vai encontrar refrigério, onde você vai encontrar direção, onde você vai conseguir encontrar solução para o teu problema. Quem sabe você está passando por uma situação que você não está conseguindo ver a luz no fim do túnel, mas entre no caminho da oração, como Ezequias fez aqui, virando seu rosto pela parede, em uma forma de humilhação, e Deus então ouviu a oração de Ezequias. Irmãos, isso é glorioso. Você que está ouvindo esse vídeo, você que vai acompanhar esse vídeo, perca um tempo que você vai ganhar também, porque você perdendo um tempo para ver esse vídeo, você vai ganhar com a tua vida espiritual, você vai entender. E eu quero concluir aqui um outro texto que vai nos trazer a referência da eficácia da oração. Quando nós lemos o livro de 2 Reis, lá no capítulo de número 19, a partir do versículo de número 14, até o versículo de número 35, vai nos contar um outro texto do mesmo Ezequias. E lá também entra o personagem Isaías também intervindo. Os mesmos dois personagens que estão lá no livro de Isaías, entra agora no livro de 2 Reis. E uma situação bastante parecida, mas Deus intervindo outra vez na vida de Ezequias, através da oração. Irmãos, Ezequias, ele recebe uma carta do mensageiro do rei Senaqueribe ameaçando, aleluias, a Ezequias e o seu povo que estava sobre as suas ordens. Então Ezequias, ele toma a mesma atitude que ele tomou no livro de Isaías, ele ora ao Senhor, e a Bíblia diz que Isaías, ele foi enviado outra vez por Deus para falar com Ezequias, e a mesma mensagem que foi transmitida no livro de Ezequias é transmitida também no livro de 2 Reis, de Deus dizendo que ele estava vendo e ouvindo a oração de Ezequias. E a Bíblia vai nos dizer, para nós concluirmos aqui esse texto, nessa tarde, esse pensamento que é um tempo curto, mas eu creio que vai ser um tempo que vai edificar a tua vida. 2 Reis, no capítulo 19, versículo de número 28, a Bíblia diz que Deus, então, o furor de Deus se levanta contra o rei Senaqueribe, e a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele diz através do profeta Isaías a Ezequias, dizendo o seguinte, que ele colocaria um anzol no nariz de Senaqueribe, e também colocaria um freio nos lábios de Senaqueribe. Irmãos, entenda uma coisa aqui, que quando nós estamos com Deus, Deus ele trabalha por nós. Enquanto você está no caminho da oração, Deus está te contemplando, Deus está te vendo, Deus está te assistindo. Então não tire o teu foco da oração, não tire o teu foco dos caminhos do Senhor, da casa do Senhor. Tão somente nesse tempo presente que ora vivemos, entenda que muitas são as aflições, mas Deus é poderoso para nos livrar de todas elas. Entenda nesta tarde que o caminho é o caminho da oração que vai te levar, vai te conduzir à vitória, e por intermédio da oração você vai ter contato com Deus, e Deus vai falar contigo. Quer ouvir a voz de Deus? Então entre no caminho da oração que Deus vai te abençoar. Eu espero que essa palavra faça efeito na tua vida e você possa ser abençoado através da sua oração. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe em nome de Jesus.